Jornal Jangadeiro. Debate. Olha, na última semana, o ex-ministro Sérgio Moro filiou-se ao partido Podemos, anunciou a sua pré-candidatura à presidência da República. No contexto da disputa presidencial de 2022, apoiadores de Moro têm apostado na candidatura do ex-ministro como uma alternativa à chamada terceira via, tendo em vista a polarização existente entre o presidente Lula do PT, o ex-presidente, e o atual Jair Bolsonaro sem partido. Para discutir esse assunto, a gente convidou para o debate desta semana o sociólogo e economista Clésio Arruda, o coordenador estadual do Movimento Brasil Livre, Matheus Linardi, a quem a gente agradece a presença nesse encontro, que possa realmente servir de clarificar ainda mais a cabeça dos nossos ouvintes e eleitores que estão confusos com toda essa onda de prévias, de ninguém sabe dos presidenciáveis. Bom dia para os senhores. Bom dia. Bom dia, Donato. Opa, bom dia. Ouvintes. Eu vou começar o debate perguntando a você, Clésio, como se identifica no espectro político, como você se identifica nesse espectro político? É centro, esquerda, direita? Mesma pergunta que logo em seguida faço para o Matheus. Em qual espectro político vocês se identificam? A esquerda, né? A esquerda, no centro-esquerda moderado, mas a esquerda. E você, Matheus? Bom, eu me considero um liberal e liberais costumam ser pragmáticos. Eu não diria que nem direita, nem esquerda, nem centro. A gente não pode se colocar numa caixinha porque escolher um presidente não é tipo você escolher um iFood ou você escolher alguma coisa que você gosta. Tem muitas coisas em jogo. Então a gente tem sempre que priorizar o país. Então eu acho que esse debate de esquerda e direita é uma coisa que ficou muito século XVIII, sabe? Já não há espaço para esse debate no tempo que a gente vive. A gente não pode se fixar em ideologia, não pode ser escravo de ideologia. A nossa preocupação aqui é para situar vocês aos ouvintes, para saber, afinal de contas... Sou liberal, né? É preciso para que o ouvinte tenha uma já ciência... Já querem me numa caixinha que me coloquem na caixinha da direita. Isso, mas nós estamos abrindo a caixinha daqui para o ouvinte. Como é que vocês analisam a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro à presidência? Vou começar com você, Matheus. Certo. Então, eu considero positivo, né? Era um nome já que eu defendia há bastante tempo, que se colocasse nessa polarização entre Lula e Bolsonaro, porque, sinceramente, ninguém merece Lula e Bolsonaro. Nós já tivemos um governo Lula que muita gente considera um dos melhores presidentes do Brasil, mas as pessoas esquecem, Nonato, que todas as crises que nós estamos passando hoje foram gestadas exatamente no governo Lula. O problema com a inflação não começou hoje, né? O problema com a inflação começou quando a dívida externa ela aumentou além da capacidade de solvência do próprio país. Então, PAC 1, PAC 2, PAC 3 gerou muito emprego? Gerou, mas o crescimento que o presidente Lula fez o Brasil passar não foi um crescimento sustentável. E esse problema ele foi agravado ainda mais pela presidente Dilma. Então, a gente teve um cenário catastrófico na economia, no segundo mandato da Dilma, onde foi tudo revelado, né? Desde as pedaladas fiscais, que não foram para pagar programas sociais, como as pessoas costumam dizer, foram para pagar os grandes empresários, né? Foi para custear as obras que o BNDES, os acordos que o BNDES faziam com os grandes empresários. E aí a gente tem o grande problema da inflação, que é a desvalorização da moeda. Quando você fala em inflação, as pessoas tendem a dizer que inflação é só subida de preço. Não, subida de preço é uma consequência da inflação. Inflação realmente é a desvalorização da moeda, porque tem muita moeda no mercado. E quando tem muita moeda no mercado, o seu real vale menos. Quando você está com dólar muito alto, você está mais pobre. Então, isso tudo foi gestado no governo Lula, piorado no governo Dilma, tentado ser consertado no governo Temer, e agora com o Bolsonaro a gente está vendo que todas as bandeiras que ele defendeu, responsabilidade fiscal,
reformas, a reestruturação do Estado, era tudo coisa de gogó, tudo coisa para atrair o posicionamento da centro-direita, que foi a centro-direita que elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro teve 58 milhões de votos em 2018, não foi pela direita, foi pela centro-direita, foi pelas pessoas moderadas que acreditaram naquilo que ele estava vendendo lá. E quando ele rifou todos os discursos, principalmente o discurso anticorrupção, que foi o que fez o Moro sair do governo, né? O Moro viu que o Bolsonaro estava muito mais preocupado em proteger a sua própria família. E olha, querido ouvinte, você que está aí nos escutando e ainda defende o Bolsonaro, lá em 2018 o Bolsonaro disse, em alto e bom som, se o meu filho errou, que ele pague, eu vou ser o primeiro a pedir que ele seja punido. Mas quando foi 2019, tirou o COAF do Moro, não é? Fez acordo com o Supremo Tribunal Federal para blindar o filho, aliás, os filhos, porque, infelizmente, não é só um, está toda a família envolvida, né? Até a primeira-dama aí, existem indícios que ela também está envolvida nas negociatas do Bolsonaro. Então, eu vejo que o Moro, por ele ter colocado a quadrilha que assaltou o Estado brasileiro nos governos do PT na cadeia, por ele ter denunciado o governo do qual ele fazia parte, ele merece o máximo respeito por isso. Ele saiu, virou inimigo de todo mundo, virou comunista, virou esquerdista, e mesmo assim ele teve a coerência de não ficar naquele governo, denunciar aquele governo, colocou um alvo gigante nas costas, e agora ele está surgindo aí como a esperança dos brasileiros que se sentem traídos pelo Bolsonaro. Eu vejo isso como muito positivo, Nonato. Professor Clésio Arruda, a sua visão sobre a candidatura Moro nessa disputa, onde a polarização é evidenciada pelos nomes Bolsonaro-Lula, é um nome realmente que vem alterar um pouco a chamada terceira via? Bom dia a todos, né? Bom dia. Prazer estar aqui de volta ao programa. Espero que breve aí junto com vocês, pessoalmente, né? Nonato, prazer estar conversando aqui com o Matheus. A candidatura Moro, ela ainda vem no lastro, né, ainda do antissistema. Né? E um antissistema que não é nacional, não é brasileiro. Né? Isso é um movimento, a gente pode colocar aí, o Trump é resultado disso, né, e que já falhou. O próprio Macron, né, é também uma candidatura que na França colocada. Macron é um burocrata, né, do Ministério da Economia que ascende na política, se afasta para depois voltar, né, assim, também como se colocando como aquele que eu não tenho nada a ver com isto, né? Na verdade, a crise política, econômica, ela não é local, ela é geral. Aqueles que têm um pouquinho de memória, né, se recordam que antes da pandemia a França vivia momentos de convulsões sociais, de movimentos nas ruas que se alastrou por um ano. Outro movimento que a gente também assistiu recentemente nos Estados Unidos em função de questões racistas, mas é um movimento político, né, que varreu os Estados Unidos de lado a lado, de oeste a leste. Né? Aqui também na América do Sul nós tivemos no Chile grandes movimentações políticas, ainda não se conteram, ainda estamos, né, com uma certa efervescência. Então há um incômodo, né, um incômodo político, econômico, que vai muito além, né, do que a gente tem discutido aqui no Tupiniquim, né? Então eu diria que a candidatura Moro, né, ela vem ainda nesse lastro. É uma candidatura que, na verdade, primeiro disputa com o Bolsonaro, porque é herdeiro disto, né? O Bolsonaro vem também emerge politicamente como esse não sou política, né? Embora uma grande fraude, né? Porque sempre foi, e é uma nova aposta. Agora, primeiro tem o seguinte, a gente tem que pensar a candidatura do Moro em 3 etapas, né? Primeira etapa é de se viabilizar, quer dizer, chegar a ser um candidato viável. Aí é que entra a grande questão, porque se tornar viável é reduzir a votação, a intenção de voto do Bolsonaro, né? Então, você pode ter aí, nesse primeiro momento, uma queda dos dois. Enquanto a tendência à esquerda, ela está aí consolidada, né? Quer dizer, já é garantido aí o segundo turno, a não ser que haja uma grande hecatombe, né? Mas o segundo turno já está garantido, e essa disputa aqui na verdade, a disputa de quem vai para esse segundo turno. Quer dizer, há uma probabilidade, né, de que essa disputa aí, dentro da direita, a gente ainda não trouxe aqui o PSDB, eu acho que vale a pena trazer para a discussão, né, com a consolidação da candidatura do PSDB,
Então, é uma direita, digamos assim, mais racional, né? E que pode atrair o apoio do capital. Então, nesse sentido, ainda nesse primeiro momento, a candidatura Moro ainda é algo de uma aposta, né, que poderá tanto garantir uma eleição de Lula já no primeiro turno, né, como pode aí dar um grande passo e se viabilizar para o segundo turno, mas ainda estamos nesse momento, certo? Você citou uma coisa interessante, da possibilidade de uma divisão maior de votos, os votos que estariam sendo concedidos a Bolsonaro, indo para a candidatura Moro, pudessem cada vez mais diminuir a expectativa da presença de Bolsonaro no segundo turno, não é isso? Perfeito. Na minha aposta, primeiro o Moro precisa viabilizar a tal ponto de ultrapassar o Bolsonaro. Nesse primeiro momento ele está, porque do centro-esquerda ele não tira votos, né? Quer dizer, a candidatura do PDT, a candidatura do Ciro, né, que tudo indica que tende a minguar cada vez mais, e aí os votos do Ciro são meio indefinidos, né, porque o Ciro, a PDT a gente pode se colocar aí meio à direita do PT, né, enquanto o PSOL estaria à esquerda do PT, então esse está à direita do PT levaria alguns votos para o Moro, isso é possível, né, mas outros devem migrar para a candidatura Lula. Então, a saída no cenário do Ciro Gomes não causaria, digamos, uma grande desacomodação naquilo que a gente se encontra hoje, né, nesse cenário. Vamos lá, deixa eu perguntar aqui ao Matheus, em relação, por exemplo, você considera que vai manifestar apoio, o seu partido vai manifestar apoio a Sérgio Moro, o MBL? Então, Nonato, o MBL ele não é um partido, não, né? Ele é um movimento social político. Deixa eu corrigir. Não, é um movimento. Tranquilo. Pois é. E organizamos agora um congresso nacional lá em São Paulo, onde eu estive presente, onde o Moro foi a grande atração. E lá você teve 2.600 pessoas gritando, ensandecidas, animadas com as sinalizações que o Moro fazia, né, nos discursos e está fazendo nos discursos. Está mais do que sacramentado esse apoio do MBL ao Moro, porque o Moro ele não é a terceira via. O Moro ele é a única via. O próprio professor Clécio acabou de admitir que a candidatura do Ciro vai minguar e a disputa é entre Bolsonaro e Moro para quem vai para o segundo turno com Lula. E aí as pesquisas mais recentes, elas mostram que o Moro ele é o candidato mais competitivo no segundo turno. Ele continua perdendo para o Lula? Continua, mas cai, né? Diminui. O Lula ganha com muito mais vantagem em cima do Bolsonaro, já quando é com o Moro, diminui quase 9%. E tem outro dado também, que o Clésio esqueceu de citar, é que nem todo mundo ainda está sabendo que o Moro é candidato. As pesquisas mais recentes mostram que 18% do eleitorado, e 18% do eleitorado é muita gente, são milhões de pessoas, ainda não sabem que o Moro é candidato. É por isso que eu acho tão impactante a entrada do Moro agora no debate eleitoral, não é nem na corrida eleitoral, porque ele ainda não assumiu uma pré-candidatura. Ele filiou-se a um partido, então as primeiras pesquisas após filiação e após essas aparições públicas, em que os outros já apareciam como pré-candidatos, mostrou um crescimento estrondoso, né? A história do Lula, o Lula sendo coberto pela mídia 24 horas por dia, Bolsonaro está no poder, então ele é coberto pela mídia 24 horas por dia, cada coisa que o Bolsonaro fala sai na mídia. O Moro está começando a ter isso agora. Tanto é que a tendência de pesquisas pelo Moro no Google subiu, né? Subiu vertiginosamente, inclusive mais do que Bolsonaro e Lula. Isso também é uma tendência de crescimento que vai se consolidar nas próximas pesquisas. E como o Clécio falou, a questão da viabilidade. Eu vejo cada vez mais o Moro conseguindo atrair mesmo até o União Brasil, onde o único presidenciável lá com chances reais era o Mandetta. O Mandetta disse que, olha, vocês têm que começar a prestar atenção no Moro, vocês não podem deixar de considerar a hipótese de apoiar o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, ele é a única via. Bastou ele falar como candidato sem assumir a sua pré-candidatura, ele já dizimou a terceira via.
O Clécio falou uma coisa interessante sobre o PSDB, mas a gente não pode esquecer que o PSDB, em 2018, teve 4% das intenções de voto, né? O PSDB ele deixou de ser esse grande player na política, porque a política mudou, os caciques políticos eles não têm mais tanta influência sobre o eleitor. O que decide uma eleição hoje no Brasil é o tecido social, é a vontade do eleitor. Então, quais as preocupações que vão fazer o eleitor sair de casa em 2022, num domingo, seja de manhã, seja de tarde, seja pertinho da noite? O que é que vai fazer o eleitor sair de casa para votar? O PSDB perdeu isso aí. Mesmo o Leite, que é um cara que eu admiro bastante, ele não tem todo esse apelo popular quanto o Moro. Então, o que eu vejo aí é o Moro tirando o Bolsonaro do segundo turno próprio. A própria equipe do Bolsonaro já sabe disso. Tanto é que o gabinete do ódio está fixando os ataques no Moro, né? Teve recentemente lá na Jovem Pan o pessoal lá que defende o Bolsonaro chamando o Moro de comunista. Nossa, tá uma coisa assim desastrosa, mas é o medo, né? A galera sentiu realmente o impacto de que a candidatura do Moro é prejudicial para o plano de reeleição do Bolsonaro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o eleitor cearense que tem o nome do Ciro Gomes na mente como um presidenciável. Vocês dois acham que a campanha política no rádio e na TV ela pode injetar sangue nas veias do presidenciável Ciro Gomes nessa disputa entre os três? Matheus, quer iniciar? Você ouviu, entendeu? Eu estou querendo saber. Nesse momento, a pesquisa está mostrando Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro e depois é que vem o Ciro. Há possibilidade do Ciro avançar nesse terceiro lugar? Para o terceiro lugar? Posso fazer os comentários iniciais? Pois não. Bom, né, a tendência do Ciro de se recuperar mesmo, a gente pensando, né, aí na campanha propriamente dita, né, e aí o Ciro tem uma habilidade reconhecidíssima, né, ao mesmo tempo, de vez em quando, essa habilidade se atrapalha, né, mas no cenário que nós encontramos hoje, que é um cenário diferente de outras eleições que ele participou, né, há uma tentativa do Ciro Gomes, inicialmente, de ocupar uma posição que seria essa tal terceira via, né? Que eu preferia chamar muito mais uma posição de centro, né? Porque o que a gente tem, né, tanto o Bolsonaro como o Moro, né, eles se apresentam como candidato à direita, mas não é a direita que a gente conhecia na disputa PT-PSDB, né? Um centro-direita e um centro-esquerda. Nós temos uma direita-direita, né? E que, lamentavelmente, né, quer dizer, bom, se mostrou um perfeito desastre, né? Um desastre total, retundo, né? E que, bom, o Ciro no seu projeto inicial, né, imaginou que poderia se colocar nesse meio, e para isso era preciso fazer a oposição aos dois lados, né? E ele buscou isto, né? Só que talvez tenha ocorrido aí uma avaliação equivocada do Ciro Gomes, que é de que o seu eleitor tem uma tendência mais à esquerda do que à direita, né? O próprio PDT, historicamente, né, ainda tem brisolistas entre os seus, digamos, simpatizantes, eleitores simpatizantes, né? E essa marca aí de um centro-esquerda, desde a fundação do próprio partido, eu acho que ela não foi bem avaliada, né? Então, quando o Ciro, né, em um determinado momento, lamentavelmente, faz uma crítica radical a todas as lideranças de esquerda, né, passando pelo Flávio Dino, Dilma, Haddad, né, quer dizer, o próprio Lula, né, que já vem há muito tempo, aí eu acho que mais contribuiu negativamente do que positivamente, né? É fato que, para viabilizar esta outra candidatura, né, uma outra candidatura viável, é necessário que também receba votos daquilo que já está consolidado na candidatura do Lula, sem dúvida, né? Porque o que está posto de votos na direita, quer dizer, coloca no segundo turno. Isto se marchar numa candidatura única. Por isso que eu queria aqui relembrar aqui ao Matheus que eu não considero ainda a candidatura do Moro viável. A candidatura do Moro ainda é um teste. Ele também sabe disso, né? Talvez, provavelmente, já tentando se livrar de futuros processos jurídicos que ele possa vir a sofrer futuramente, né? Saia, se a candidatura não for viável, busque aí uma guarida, né,
processos mais à frente que possam chegar, né? Então, ainda precisa se colocar como uma candidatura viável, né? Vamos esperar ainda. Ao ser questionado, já espaço para você, Matheus, ao ser questionado pelo Pedro Bial na entrevista, se já seria o anúncio de candidatura, a chegada dele, ele falou que a jornada começa com a filiação. Mas aí eu pergunto, Matheus, ele vai precisar exatamente de disputar e de trazer para si alianças, formar alianças. Como é que seriam essas alianças que o Moro atenderia à candidatura dele? Primeiramente, deixa eu só comentar um pouquinho o que o Clécio falou a respeito da viabilidade. Isso. Clécio, eu acredito que um candidato que ainda nem assumiu sua pré-candidatura, apenas com a afiliação, ele já deu esse baile todo no jogo eleitoral. Você pega, por exemplo, o Ciro Gomes, que está em campanha desde 2002, né? E nunca saiu ali daquele contingente. Na verdade, ele até minguou, né? Porque ele chegou a ter 12%, 13% de votos em 2018 e agora ele está patinando ali no 7%, 8%. Então, o Ciro Gomes, com todo esse tempo, ainda não conseguiu convencer o eleitorado de que ele é uma opção viável. Ele cristalizou, sim, algumas pessoas, muita gente, né? Mas não o suficiente para levá-lo para um segundo turno. O Moro, simplesmente com a afiliação dele, já ultrapassou o próprio Ciro, que está nessa estrada há muito mais tempo. E aí vem a questão que eu estou falando a respeito da construção do tecido social. Como é que vai ser o tecido social lá em 2022? Quais são as preocupações que vão fazer o eleitor sair de casa em 2022 para transferir a sua confiança naquele candidato? Porque voto é transferência de confiança. Quando você está ali na urna digitando o número do seu candidato, você está falando, olha, eu confio em você, não me decepcione. A respeito das alianças, eu acredito que é uma coisa que já está rolando. Para quem acompanha a política, está vendo aí que o Moro está se reunindo com grandes lideranças políticas do Brasil inteiro. Recentemente ele teve com o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que é um estado estratégico, né? Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O Romeu Zema é um dos melhores governadores do Brasil, né? Em questão de popularidade, aprovação, avaliação. Sem contar que o Romeu Zema era um dos poucos governadores que estava lá na Expo Dubai, ou seja, é um cara que realmente se preocupa com o desenvolvimento e vai muito no discurso que o Moro está pregando, que nós precisamos de desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento social, não é? Oi, pode falar. Então, nós estamos aguardando você concluir para dar o espaço aqui ao nosso... Não, tranquilo. Pois é. Então é isso, as discussões elas já estão rolando, já existe a questão do apoio até do União Brasil, né? Tá em discussão lá com o Mandetta, com o Bivar tá querendo ser candidato, mas a gente sabe que isso é mais uma manobra para barganhar alguma coisa lá na frente num eventual governo Moro. Então as alianças elas já estão rolando a todo vapor, até porque, como eu falei, né, o Moro chacoalhou o Brasil inteiro simplesmente com a sua filiação. Eu acredito que é mais do que natural essas alianças buscarem um candidato que, por mais que o Clécio discorde que ele é viável agora, mas ele já está se provando bem mais viável que o próprio Ciro, que está desde 2002 nessa batalha. Ok. Nós estamos com um debate aqui, acompanhando Clésio Arruda, o professor sociólogo e economista, esse que acabou de falar, coordenador estadual do Movimento Brasil Livre, Matheus Linardi, discutindo exatamente a chegada do nome Moro para integrar o que seria, vamos chamaria aqui, a terceira via. Eu deixo com você a mesma pergunta que fiz para o Matheus, professor Clésio. Olha, vamos... né? Estamos lhe ouvindo. Bom, ok. Vamos pensar aqui, assim, diante desse cenário, né, o que seria, né, a viabilidade, né? Porque a gente está falando sobre hipótese, isso é bom deixar claro, né? A hipótese do Moro se tornar viável, né? Até porque a chegada do Moro não é tão, assim, não foi
algo tão recente. O Moro já vinha se colocando como, ali paquerando de fora, mesmo estando nos Estados Unidos, já vinha se colocando como possível candidato, o nome já vinha na mídia, já vinha se colocando, né? Não é completamente um neófito. Então ele já chegou, já vem fazendo política de muito tempo, né? Porque como juiz já fez política, né? É de uma família de tradição política, né? Na cidade dele, Maringá, o pai é fundador do PSDB. Então não é alguém que chega de paraquedas, né? É alguém que aí que é a grande história, né? Quando a gente pensa na própria, no jogo político mesmo, agora da disputa eleitoral, aberto com debates e com programa de rádio e televisão, né? Como se comportará o Moro, caso se viabilize, né? Como será o seu comportamento? Porque agora é o campo político, né? Agora ninguém vai ter o togado fazendo política. Agora nós vamos ter o indivíduo na política disputando política. E aí, só trazendo aqui uma questão que o Matheus coloca, né? Ele faz referência ao tecido social, que a gente pode pensar como uma rede construída de relações sociais, que é isso que constrói esse tecido, mediado pelas instituições, dentre as quais a gente tem, por exemplo, as organizações empresariais, o sistema de educação, as famílias e tal. E quando a gente olha para essa sociedade hoje como um todo, economicamente a gente retroagiu, num prazo muito curto, a um processo de desindustrialização que chegamos aí, já estamos batendo os anos 70, 80. Quer dizer, um grande desastre econômico, né? Que aí nos coloca e nos leva a ponderar o seguinte: o setor produtivo, o setor financeiro, tudo bem, né? Porque aí é óbvio que o setor financeiro vai cair completamente nessa candidatura Moro. Já caiu, né? Agora, o que põe em dúvida aí é se dentro dessa sociedade brasileira, o setor econômico produtivo, ele vai apostar novamente numa política liberal, que é o que o Moro vai continuar, em que o setor produtivo vai ter ganhos pífios, né? Vai ter ganho pífio, que vai ter ganho de custo de produção através da redução do custo de trabalho assalariado, né? Algumas outras reduções em termos de impostos, mas, né, as consequências a gente está vendo aí, né? A ausência do Estado, né, que é o que a gente retirou agora nesses últimos anos, nos trouxe a esse processo de desindustrialização, uma queda do PIB brasileiro astronômica, taxa de desemprego elevadíssima e o mais grave, fome, pobreza e miséria em larga escala, né? É isso que está em jogo nessa política. E o que o Moro representa? Quer dizer, vai ser o discurso político do Moro, vai ser o discurso social, né? Vai ser o discurso agora da redução da pobreza, do investimento social, de tirar o Estado e fazer os investimentos para que a gente possa gerar emprego, que a gente possa reduzir a margem da população que se encontra hoje no estado de pobreza absoluta, recordes que a gente pensou que já teria superado, né? Um grande desastre. Nós vamos continuar com esse desastre? Qual é o discurso do Moro? Essa também é uma incógnita que eu espero, né, assim, ver esse discurso, né? E aí, sinceramente, né, pela destreza que o próprio Ciro Gomes, seria bom a gente ter, né? Essa coisa de ter poucas candidaturas, isso é péssimo para a sociedade brasileira ter clareza, né? O ideal é que a gente tenha, de fato, essa direita mais radical aí, que vai ser representada pelo Moro, que venha o candidato do PSDB, o Leite, como, né, alguém mais centrado e voltado para o setor produtivo, que tenha a candidatura, né, do PT aí como centro-esquerda, e que venha o PSOL, para que a gente tenha esse espectro político, né? Porque esse discurso, essa narrativa de que não existe direita, não existe centro, não existe isso, é só olhar para o discurso aqui, o meio do Matheus. Somos completamente opostos. Se você colocar 20 questões para a gente discutir, nós vamos ser contrários em 50. Né? Obrigado. A Carla Moura tem pergunta de ouvintes aqui. Fala, Carla. Oi, senhores, muito bom dia para vocês. Obrigada pela participação. Eu queria destacar aqui, Nonato, dois comentários. Primeiro do Ronaldo, lá do Henrique Jorge. Ele diz aqui: acho que as pessoas deveriam votar em projetos e não propriamente na pessoa. O Moro vai ser uma decepção, assim como foi Bolsonaro. E o Augusto Feitosa diz aqui na nossa live que o Moro sofreu muita crítica em 2020 por justamente não se pronunciar de forma política. Eu queria aproveitar a participação dos nossos ouvintes e internautas para fazer a seguinte pergunta.
pergunta. Tem-se muito a ideia, e principalmente para 2022, desses dois lados, do político e do técnico. O Bolsonaro, entre diversos fatores, foi eleito tanto em relação ao antipetismo, ao discurso anticorrupção, mas também com a promessa de formar uma equipe técnica e que essa equipe técnica governasse o país, né? O que acabou se desmontando aí aos poucos. Essa garantia de equipe técnica por parte dele. O Moro, inclusive, fazia parte disso, e a minha pergunta é, essa deve ser uma linha de atuação do possível candidato Sérgio Moro? E isso funciona aqui no Brasil? Pode ser para o Matheus, primeiramente. Beleza. Antes de responder essa pergunta, eu vou querer comentar uma coisinha que o Clécio falou, que me fez até rir, sabe? Eu não consegui rir só por dentro, eu tive que rir por fora também, porque ele falou assim, essa direita radical aí que vai ser representada pelo Moro. Que direita radical representada pelo Moro, Clécio? Quando eu falo que esse debate entre direita e esquerda, ele deve ser superado, eu estou te dizendo que ele não é essencial. Ele não é essencial para a gente discutir um plano, para a gente discutir um projeto para o país. Outro erro que você incorreu foi que você citou a política de desindustrialização como uma consequência de uma política liberal. A desindustrialização brasileira, ela vem bem de antes, ela começou lá no PT, ela começou com a política dos campeões nacionais. Então não tem nada de liberal você pegar um banco de fomento como o BNDES, escolher 5 amiguinhos seus que vão doar para a sua campanha, investir bilhões do dinheiro do brasileiro, porque o dinheiro do BNDES é um dinheiro brasileiro, é um dinheiro que vem de impostos, até porque as operações de crédito do BNDES são a longuíssimo prazo, né? É a TJLP, a taxa de juros de longo prazo. Então, isso não é política liberal nem aqui, nem na China, sabe? Foi uma política desenvolvimentista, foi uma política errada, porque a gente apostou nos players errados, gerou desemprego. A gente tem uma política aqui no Brasil de protecionismo, onde a gente penaliza o consumidor final com a desculpa de proteger a indústria nacional. Isso não funciona em lugar nenhum. Se você não tem competitividade, se o seu produto não é bom, você merece quebrar, porque quem vai dizer se o seu produto é bom ou não é o consumidor final. Então, essa política de subsídios, aí ela acaba gerando essas distorções e acaba criando todo o quadro que você citou como uma política liberal e não é uma política liberal. Agora, voltando aqui para o que o ouvinte falou, o Henrique Mandetta foi um dos ministros da saúde mais bem avaliados do país inteiro e ele obedeceu um critério de escolha. Ele era um quadro político que, ao mesmo tempo, ele era um quadro técnico. Então, dá sim para você ter boas pessoas por indicação política. O que é que não pode? O que é que não pode? Você não pode rifar ministérios, colocar, por exemplo, investigado na Lava Jato para presidir um banco público, para ser diretor de um banco público. Você não pode colocar pessoas de um partido da base do presidente, como aconteceu agora com o PL, para direcionar as emendas do relator, né, o tal do orçamento secreto, que é tão secreto que eles querem que você saiba para quais deputados foram o dinheiro desse orçamento. Isso que não dá. Eu venho vendo movimentos do Moro a respeito dessa coisa de ministros eventuais, postos-chave do governo. Eu acredito que vai sim ter quadros técnicos, mas haverão sim quadros políticos mais com qualificação técnica. Isso funciona no Brasil sim, viu? Isso funciona no Brasil. Quem diz que não funciona é quem quer ficar aparelhando com seus amiguinhos para desviar o dinheiro do brasileiro. Deixa a gente ouvir aqui o professor Clécio, pois não? Olha, se a gente olhar para a história recente do país, né, nós vamos ver claramente que o Brasil ele se assenta em projetos. Isso não é recente, né? Se a gente pensar, mesmo retornando aos Vardas, porque nós temos Vardas é um estado que pensa o desenvolvimentismo, que investe na indústria de base, principalmente produção de energia e matéria-prima. Depois a gente vem aí pegando saltos largos, né? A gente vem com o Juscelino Kubitschek, que traz uma política de industrialização com a atração de investimentos internacionais com as multinacionais. Em seguida, a gente entra com o governo dos militares, que também tem projeto. Podemos ter divergência no campo
político na democracia. Esse é um governo que criou uma base de produção de energia hidrelétrica, melhorou a infraestrutura do país de estradas. Depois a gente vem na abertura, tivemos aí um período meio confuso politicamente na passagem até terminar o governo Collor, mas o governo Tucano é um governo com projeto. Podemos ter discordância, mas é um governo que abriu oportunidade no sistema educacional, inclusive para as empresas privadas atuarem na educação. Investiu na infraestrutura, que o Ceará foi beneficiado dessa infraestrutura, com o Porto do Pecém, por exemplo. Os projetos, né, de duplicação de estradas, de vias, hidrovias, né, isso remete para o PSDB, que quando a gente migra, né, para o governo posterior, a gente chega na era petista, né, é um governo que não nega os investimentos anteriores, que retoma principalmente com o programa de aceleração de parte do investimento público-privado. Né? Tivemos aí enormes investimentos no país como um todo, um foco mais no social do que o PSDB, portanto, abriu mais oportunidade no sistema educacional, com a abertura de vagas no ensino público. Né? Todas essas questões, quando a gente olha para elas, na trajetória da sociedade brasileira, a gente vem buscando o desenvolvimentismo, e com sucesso. É claro que a gente chega ao final da ditadura com 30% de pessoas abaixo da linha de pobreza, reduzimos isso enormemente ao final do governo Lula. Né? Lamentavelmente, o que nós construímos com esse jogo antissistema e essas narrativas sem sustentação histórica e com absoluta falta de conhecimento, é o que nós tivemos, esse retundo desastre que a gente tem hoje, inclusive negando tudo que é política. Está negando política, né? Negando política no seu sentido mesmo do debate, da discussão, e com construção de narrativas morais. Ou seja, deixando de discutir questões técnicas para ficar na discussão moral. Terrível isso, porque isso não constrói, né? Quer dizer, fulano é isso, fulano é aquilo, né? Quer dizer, um discurso extremamente pobre. Aí eu concordo com o ouvinte aqui que traz essa discussão. Precisamos discutir projeto nesse país. O Ceará é exemplo disso. Desde o governo Tachereçati, agora até o final do governo Camilo, nós temos continuidade. É muito claro, né? Nós tivemos primeiro investimento na industrialização, depois tivemos investimento no serviço, a criação de turismo para o estado do Ceará. O último governo, um governo extremamente técnico, né? Pensar aqui, uma pessoa que eu relevo como extremamente competente, o Flávio Ataliba, né? Um economista de excelente qualidade dentro do quadro do governo. Então, a área da saúde, também focada, né, com grande sucesso. Felizmente, né, nós tivemos esse quadro técnico dentro do nosso governo estadual, que garantiu aí, pelo menos, um certo alívio, né, dado o desastre que viria da aposta, que, inclusive, aqui o movimento, que não é partido, do MBL, que apoiou lá atrás, né, e que agora já faz uma nova aposta, né, que também, não tenho nenhuma dúvida, um fracasso e um desastre. Acredito que a sociedade brasileira não vai continuar nessa linha. Ok. Nós estamos chegando já ao final, mas eu gostaria de, em um minuto, ouvir a opinião de vocês. A não oficialização da candidatura Moro se deve, provavelmente, à possibilidade de o partido Podemos averiguar qual é a receptividade dele já com um ano antes do pleito. Mesmo que Moro ainda acabe não concorrendo à presidência, o capital eleitoral será aproveitado pelo partido, que também considera a possibilidade de lançá-lo como candidato ao Senado. Há negativos que estão sendo avaliados, como cerca de brasileiros que diziam que não votariam no ex-ministro de jeito nenhum, o índice de rejeição. Como é que vocês avaliam isso? A possibilidade, se ele não se candidatar, a polarização voltaria a se acentuar mais ainda entre Bolsonaro e Lula? Um minuto. Posso começar? Pode. Pronto. Acredito que sim, Nonato, porque a gente viu que os outros candidatos da terceira via, nenhum empolgaram. É por isso que eu friso aqui para o ouvinte
o Moro não é a terceira via, o Moro é a única via para você derrotar o bolsopetismo, né? Porque Bolsonaro e Lula, eles se vendem como personagens antagonistas de um romance lá daquele escritor de Dostoiévski, né? Mas, na verdade, eles são praticamente gêmeos univitelinos. Eles utilizam o mesmo modus operandi, eles utilizam o mesmo nós contra eles utilizam as mesmas armas, eles utilizam a mesma técnica de empurrecimento da população para pegar a massa de manobra. Então, se as pessoas querem uma alternativa diferente, pessoas que façam diferente, inclusive que administrem o dinheiro do brasileiro, né, porque esse dinheiro é seu. Quando as pessoas dizem assim, Bolsonaro vai dar R$ 400 de Auxílio Brasil, o dinheiro não é dele, o dinheiro é seu. São seus impostos. É você que está custeando o Auxílio Brasil. Então você não deve nada a político. Os políticos que te devem. Obrigado, Pensem nisso, obrigado. Pensem nisso, queridos ouvintes. Obrigado pelo tempo. Eu acredito que não tem volta, Nonato. O Moro é candidato. Professor Clésio, 1 minuto. O objetivo do Podemos, muito mais criar uma bancada mais forte, aproveitando ainda essa carona nesse sistema, com uma certa, né, uma relativa projeção do Moro, né, mas não acredito na sua viabilidade e penso que o Moro enxerga a política da mesma forma que o Dallagnol, como uma proteção para futuros processos que possam recair sobre ele. O Dallagnol já deu com os burros d'água, né? Provavelmente a gente vai ver aí algumas questões jurídicas mais fortes, né, recaindo sobre ele. E não é outro caminho que o Moro busca, né? Eu acredito que é muito mais provável ainda, vamos esperar como se porta o Eduardo Leite, como vem o PSDB, né? E oxalá a gente volte para uma política mais saudável, né? Onde nós tínhamos a disputa, que era uma disputa que a gente podia estar de um lado ou de outro, né? Mas era saudável porque tinha projeto, como aqui pede o ouvinte. Nós tínhamos um PSDB com projeto e tínhamos um PT com projeto, e aí a sociedade escolhia. E não esse antiprojeto, essa coisa nenhuma, né? Eu quero agradecer a atenção, a presença dos senhores aqui, dando informações e analisando, nesse momento, a situação da corrida para as eleições de 2022, com a chegada do nome de Sérgio Moro como um candidato para somar-se aos nomes da dianteira de Lula e Bolsonaro. Muito obrigado aos ouvintes também que mandaram perguntas, citações elogiosas, citações críticas. A gente agradece a participação de todo mundo. Obrigado, professor Clésio. Obrigado também a você, Matheus Linardi. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Me sigam nas redes sociais, @Matheus Linardi, com TH e 2 Ds no final. Ok. Tchau, tchau. Professor Clésio, muito boa a sua participação. Obrigado. Obrigado, abraço.